Valendo. Carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Amém. Obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado por Tua presença neste lugar. Senhor, o ambiente está quente. Sei, Deus, que o ambiente pode nos atrapalhar, mas nós te pedimos que o Senhor fale conosco nesta manhã, que o ambiente não impeça, que estejamos sensíveis à voz do Teu Espírito Santo. Queremos ouvir o Senhor nesta manhã. Fala, Deus, fala, Pai, e que nesta manhã sejamos fortalecidos, vivificados, renovados no descanso do Pai, por Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém. Irmãos, o tema da mensagem desta manhã continua neste propósito da identidade de filho. Temos falado recorrentemente sobre isso. Nós temos uma nova identidade. Você é filho de Deus, amém? Amém. Nós somos filhos. Somos filhos e estamos debaixo do favor de Deus. Não temos mais que viver debaixo de acusação. Não temos que viver mais debaixo de condenação. Essa é a nossa mensagem. Leia a teologia wesleyana e você vai ver que é justamente isso. O pecado não nos domina mais. Nós somos novas criaturas. Coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Somos dominados pelo amor de Deus. Somos dominados pela graça de Deus. A graça de Deus opera em nós, amém? Amém. E vivendo debaixo dessa graça como filhos, agora precisamos avançar nessa nossa nova identidade. Falamos na semana passada sobre a coparticipação na natureza divina. Falamos que agora Deus habita em nós e vivemos essa nova vida em Jesus. Temos uma nova natureza que nos é permitido viver essa graça de Deus, este favor de Deus. E vimos em 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 e 4, que Deus já nos proporcionou todas as condições necessárias pelo seu poder para desfrutarmos dessa nova natureza, dessa nova vida. E hoje eu quero falar com vocês, irmãos, sobre um aspecto do que é ser filho de Deus, que é viver no descanso, a bênção do descanso no Pai. Da mesma forma, irmãos, como Deus, Ele providenciou um jardim para o homem, lá o jardim do Éden, Ele providenciou todas as coisas para nós. Ele somente esperou o homem chegar. Quando Ele fez o jardim, Ele fez toda a criação. Ele só esperou o homem chegar para desfrutar, para o jardim florescer e se manifestar. O jardim, irmãos, é lugar de delícias. Éden significa lugar de delícias, o lugar do descanso, o lugar da bênção do Pai. Há uma provisão de Deus para todos nós. Deus quer que você viva debaixo desse descanso, amém? Amém. Mas para alcançarmos e vivermos essas bênçãos, você e eu precisamos desde já entrar nesse jardim. Isso, a gente não está falando de algo futuro, irmãos. Nós estamos falando do céu. Estamos falando do aqui e agora. Estamos falando do descanso no Pai, no já. De desfrutar dessa vida de bênção, de descanso em Deus, no já. Interessante observar que no sétimo dia, quando a palavra de Deus fala que Deus santificou, né? No sétimo dia Deus santificou para o descanso. Ele descansou no sétimo dia. A palavra santo significa separado, né? Então Deus separou este dia, porque foi o dia que nele descansou de todas as suas obras. Sabe o que a gente pode observar aqui? Deus não descansou porque Ele estava cansado. Deus, Ele trabalha e não se cansa, amém, irmãos? Não está falando aqui que Deus trabalhou e Ele estava cansado e no sétimo dia Ele quis descansar. Não é isso que está dizendo ali. Está dizendo o seguinte, que no sétimo dia, depois que Deus criou todas as coisas, Ele santificou, separou o sétimo dia para o descanso. Em outras palavras, Ele terminou a sua obra. O sétimo dia, o dia do descanso, significa a obra está terminada. A obra concluiu. É neste sentido que a Bíblia está falando de descanso. Então o descanso
é a coisa mais santa que a gente pode fazer, que é descansar na obra de Jesus, amém, irmãos? É disso que ele está falando, de descansar no trabalho de Deus, aquilo que Deus fez, já fez por nós. O descanso traz também o favor de Deus. A Bíblia fala, lá em Gênesis capítulo 6, coloca para nós aí, Gênesis capítulo 6, no versículo 8, algo interessante. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Sabe o que significa a palavra Noé? No original, a palavra Noé significa descanso. A gente pode traduzir assim: porém, o descanso achou graça diante do Senhor. Quando você descansa em Deus, o favor, a graça, a bênção de Deus está sobre você, amém? Então, descansar no Senhor, descansar no Pai, ou seja, Deus nos chama a esse descanso. O descanso achou graça diante do Senhor. Quanto mais você vive no descanso, mais a graça de Deus vem sobre você. E eu quero que você entenda isso hoje, de maneira muito especial, a partir daquilo que Cristo fez em mim e em você. Quanto mais você vive no descanso, mais a graça de Deus você vai viver. Mas, irmãos, quando falamos de descanso, evidentemente eu não estou falando, desculpa essa expressão, de ser um cara encostado. Não, o pastor falou que a gente tem que descansar em Deus, a gente tem que desfrutar do favor de Deus, então eu não vou trabalhar, vou ficar em casa. Amor, a partir de hoje eu vou ficar em casa, estou no descanso de Deus, amém, meu amor? Não é isso que Deus está falando. Agora a dona de casa falou: olha, é o seguinte, hoje eu não lavo mais roupa, não faço mais comida, eu entrei no descanso do Senhor. Já pensou se a tua mulher falar isso, meu irmão? Que bênção vai ser? Não está falando disso, a Bíblia não está falando de descanso no sentido de não trabalhar. Não está falando que a Bíblia também, Paulo vai dizer: quem não trabalha, que não coma. Então não é nesse sentido que a Bíblia está falando de descanso. Mas ela está falando de descanso, irmãos, no seguinte aspecto: muitos vivem cheios de ansiedade, angústia, preocupação, que tira o descanso, que tira essa compreensão de que Deus já terminou a obra, de que Deus já providenciou todas as coisas, de que Deus está no controle de tudo. É nesse sentido de descanso, de descansar na bênção do Pai, que nós queremos discorrer nesta manhã. Muitos vivem cheios de preocupação. Ele deseja, irmãos, que você e eu vivamos na paz do descanso, como nós lemos aqui em Hebreus. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. E aqui está a palavra de exortação: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Ou seja, quando entramos no descanso de Deus, irmãos, é impressionante como nós começamos a fazer o nosso trabalho sem estresse, sem angústia, sem ansiedade. E Deus quer dar esse descanso para você, amém, meu querido? Quantos querem esse descanso de Deus? Amém. De trabalhar, de enfrentar a luta, de passar por situações, mas saber: eu descanso, a obra está terminada no Senhor Jesus, amém? Amém. A ordem do Senhor é que nós nos esforcemos para entrar nesse descanso. Uma coisa interessante, a Bíblia fala lá em Efésios capítulo 2, versículo 4 a 7 o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, com grande amor que nos amou, nos deu vida através de Jesus Cristo. Então, estando nós mortos lá nos nossos delitos e pecados, Deus, juntamente em Cristo, nos deu vida. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obra, para que ninguém se glorie. E quando Ele fez isso com você, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É maravilhoso saber que Deus está aqui nesta manhã derramando a sua bondade, a sua misericórdia. E sabe o que significa estar assentado? Assentado, volta lá, estar assentado com Cristo nos lugares celestiais. Irmãos, quando Ele ressuscitou e nos fez assentar com Ele, nossa posição hoje é estar sentado com Cristo. Sabe o que significa isso? Quem senta significa que descansa. Quem senta, descansa. Estar assentado com Cristo é estar assentado com Ele numa posição de descanso. Travou o negócio aqui. Veja só, Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Deus já nos abençoou, irmãos, de todas as maneiras.
de todas as formas. E Ele nos fez assentar juntamente com Cristo. Nos fez, irmãos, permanecer numa nova condição, numa nova natureza. E assentados com Cristo, irmãos, o que nós aprendemos nesta manhã? Que significa que quando Cristo se assentou, quando Ele disse lá na cruz, está consumado, tetelestai, está concluído a obra de Cristo na cruz, está concluído que a morte foi vencida por Cristo, Ele ressuscitou, está concluído de que o pecado não vai ter mais domínio sobre nós, está concluído que Satanás não vai ter mais domínio sobre nós, o reino de Deus é chegado entre nós, o plano, o propósito de Deus está concluído. Cristo disse, está consumado, e quando Ele terminou o seu trabalho, Ele foi assentado com o Pai. Ele se assentou, quer dizer, Ele descansou da sua obra. Em outras palavras, Ele está dizendo o seguinte: aqueles que passaram a crer em Jesus Cristo também foram lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, e agora fazem parte desta obra terminada. Você e eu estamos assentados com Cristo, a obra do Senhor está terminada na nossa vida. Você crê nisso, irmão? Amém. E como que isso se aplica a nós? Vale também observar o seguinte, que no Antigo Testamento, o sacerdote, ele não sentava, sabia? Ele o tempo todo trabalhava. Ele não há nenhuma parte no Novo Testamento da mobília do tabernáculo ou do templo que diga que é uma cadeira para o sacerdote sentar. Ele trabalhava muito, porque o seu trabalho era interminável. Mas Jesus, irmãos, diz a Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 11 e 13 o seguinte: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Jesus, irmãos, terminou a obra, Ele descansou. Ele não precisa mais oferecer sacrifícios. Foi oferecido uma vez por todas, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então eu quero que você saiba o seguinte nessa manhã. Presta atenção. Quantos estão salvos em Jesus? Diga amém. Amém. Se você está salvo em Jesus, a Bíblia diz que você está sentado com Cristo. Sabe o que significa isso? Aonde está o diabo? Aonde estão os teus problemas? Aonde estão os obstáculos que você tem enfrentado? Efésios capítulo 1, versículo 20 diz: o qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à destra nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Sabe o que significa isso? Se você está em Cristo, está sentado com Cristo, o seu problema, diabos, circunstâncias, adversidades, seja o que for, você está acima delas, o Senhor te colocou nessa posição. A questão é você crer nisso, é você desfrutar desse descanso, é você desfrutar dessa nova condição que Deus trouxe para você. O Senhor, irmãos, Ele está acima de enfermidades, Ele está acima do maligno, Ele está acima de todo tipo de situação, e o diabo sabe que você está nessa posição. Então o que o diabo faz o tempo todo? O diabo trabalha o tempo todo para perguntar para você, para tirar você dessa posição, de estar assentado, de estar no lugar de descanso. E ele vai falar assim: o que você vai fazer a respeito dessa tribulação que você está passando? O que você vai fazer a respeito do teu marido que está te enchendo as paciências? O que você vai fazer a respeito dessa mulher? O que você vai fazer a respeito desse patrão? O que você vai fazer a respeito dessa enfermidade? O que você vai fazer a respeito dessa situação que você está enfrentando? Sabe qual é a resposta que você tem que dar para Satanás, irmãos? Eu vou sentar e vou descansar. Eu estou descansando. Eu estou descansando nele. Ao fazer isso, você está dizendo que não há mais nada para ser feito, porque a obra já foi consumada por Cristo Jesus. Aleluia. É isso que você está falando. Mas parece para muita gente que a obra não está terminada, né? Parece que você sente que não está terminada. São incontáveis vozes, incontáveis tribulações, circunstâncias. E irmãos, basta você sentar e dizer: está consumado, está consumado. O inimigo, ele quer nos tirar dessa posição. Agora tem uma coisa interessante: o inimigo, ele tenta a gente tirar o máximo para que as bênçãos de Deus, a graça de Deus não flua na sua vida, para que você seja uma pessoa atribulada, uma pessoa inquieta, angustiada, aflita.
Então o alvo do diabo é fazer com que você fique tumultuado e atribulado dentro do seu coração. Pergunta para o seu irmão: você é ansioso? Pergunta para ele: você é atribulado? Hoje Deus quer levar você para o lugar de descanso. Hoje Deus quer levar você para desfrutar desse lugar de descanso, meu irmão. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Coloca para nós Hebreus 3, 12, por gentileza. Olha o que diz o texto aí. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Sabe o que o texto está falando aqui? A gente pensa que perverso é só um mal moral, né? É o cara, perverso de coração é aquele cara que só pensa em fazer besteira, pornografia. É o cara, não. O primeiro sentido da palavra perverso vem do grego poneros. Sabe qual é o significado? Deixa aí, ó. Sabe qual é o significado da palavra perverso aqui? O sentido primário é cheio de labores, aborrecimentos, fadigas, pressionado, atormentado pelos labores. Por isso que muito crente não entra no descanso, não desfruta do descanso, porque ele tem um coração perverso, quer dizer, um coração atribulado. E a Bíblia está falando: tente cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós coração atribulado, angustiado. Porque qual é o nome desse coração? É o coração incrédulo. É o coração da incredulidade. A ansiedade, o medo, as preocupações, quando elas se tornam mais fortes, elas geram em você um coração perverso. E a Bíblia fala: tende cuidado com esse coração, porque esse coração te afasta do descanso. Esse coração te afasta desse descanso de Deus. Então, o diabo quer que você tenha esse coração perverso. Deus quer te dar paz. É interessante como a gente valoriza muito o mal moral, né? A gente fala muito dessas coisas ruins que atacam o coração das pessoas. A gente esquece que ansiedade, medo, para quem está sentado com Cristo nas regiões celestiais, não convém. Ele fala por quê? Porque esse tipo de coração gera em você. Quantas vezes você passou por uma situação que você duvidou do caráter de Deus? É o coração perverso. Foi fruto do quê? Foi fruto do coração aborrecido, do coração fadigado. Foi fruto da pressão, do atormento. Não foi fruto da paz. Não foi fruto. Deus não trabalhou nesse coração. Então eu quero rapidamente falar para você de 4 aspectos de uma pessoa que descansa na bênção, que vive a bênção do descanso. Diga para o seu irmão: Deus tem a bênção do descanso para o seu coração. Quem quer essa bênção aqui, diga amém. Eu também quero. Eu também quero viver. Quem crê nesse livro aqui? Quem crê que aqui é a palavra de Deus? Deus tem palavra de vida para você nessa noite. Palavra de descanso. Irmãos, primeira verdade: quem vive a bênção do descanso no Pai, desfruta do descanso que é fruto da liberdade que você tem de filho. Diga: eu sou filho. Quem descansa, irmãos, vence, sabe o que? A condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe o que a Bíblia está dizendo, meu irmão? Que no dia que você entregou sua vida para Jesus, Ele começou um processo de santificação em você, e Ele começou a habitar em você. E ao habitar em você, o Espírito Santo começa agora a transformar a sua mente. Mas agora você não tem que ver mais como uma pessoa atribulada, uma pessoa que vive debaixo de culpa, de constante condenação. Toda religião, irmãos, é baseada nos mesmos princípios. Se nos comportamos bem, somos abençoados. Se nos comportamos mal, somos condenados. Mas o cristianismo, na essência, é diferente. A fé cristã é diferente na essência. A Bíblia diz o seguinte: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É isso que a palavra de Deus nos garante. Um cristão jamais deveria aceitar acusação na sua mente sobre qualquer circunstância. E tem muita gente que vive a condenação. Sabe de que maneira? Vou te dizer de que maneira muita gente vive atribulado debaixo de condenação. O que você diria dessa pessoa? Pegou um navio e foi fazer a obra de Deus.
Aí o navio afundou. Depois que o navio afundou, ele chega lá na ilha, quase que morto. Aí uma cobra vai e pica ele. Aí tem um monte de gente lá da ilha, olhando para o cara e falando assim: vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. E o cara não morre. Aí os caras falam: esse cara é um Deus. Aí você vai falar: poxa vida, Deus pesou a mão sobre ele, porque o barco virou, a cobra picou, esse cara está lascado. Não é isso que muitas vezes passa na nossa cabeça, irmãos? Poxa vida, eu sou tão temente a Deus, sou um cara consagrado, e aí de repente vem o desemprego. Aí depois vem a enfermidade. Aí depois vem uma outra tribulação. O filho fica meio rebelde. Aí você fala: Deus está pesando a mão sobre mim, meu Deus. Você começa a se sentir condenado. Quem já sentiu isso? Levanta a mão aqui. Que vive situações e acha que essas situações é Deus pesando a mão, é condenação. Meus amados irmãos, você e eu estamos debaixo da graça de Deus. Sabe qual é o nome desse cara que foi náufrago, que foi picado por cobra, que foi, os caras lá, vai morrer, vai morrer, vai morrer? O nome dele era Paulo. Mas o Senhor, ele estava tão descansado no Senhor que ele não tinha medo do navio afundar, ele não tinha medo de cobra picar ele não estava mais condenado, irmãos. Ele não tinha essa mentalidade de que alguma coisa estava em falta. Ele era e é filho de Deus. Quem é filho de Deus vê se há condenação. Mas pastor, eu pisei na bola ontem. Você pisou na bola ontem? Hoje eu não vou tomar ceia. Não vou tomar ceia, pisei na bola ontem. Eu não mereço. Eu não sou justo, não estou. Ah, meu querido, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Toda a condenação foi lançada na cruz. Você é filho de Deus. Quem crê, diga amém. Amém. Então quer dizer que eu posso viver no pecado, pastor? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma, esse que Paulo vai falar, que os caras começam a distorcer. É só você ler Romanos 6. Não, de maneira nenhuma. Mas quanto mais do favor e da graça, mais descanso eu tenho. Então não tem que viver debaixo de condenação. Sabe qual é o nome do diabo, irmãos? Ele tenta viver oprimindo a nossa mente com uma coisa chamada presunção. Sabe o que é presunção? Depois falar o que é presunção. É o ato de presumir, julgar pela aparência. Gente que não descansa, vive sempre se sentindo condenada, ela é mais ou menos assim: ai, o que o pastor Rodrigo está pensando de mim? Ai, meu Deus. Nossa, o que será que o pastor está achando? Ou então a pessoa olha para o pastor e começa a julgar os atos do pastor. O pastor está maluco? Porque ele está fazendo isso, alguma coisa, esse pastor não. Ou seja, você não tem a mente do Espírito. Você tem a mente do Espírito, mas você não está andando por ela. Você não está buscando discernir o Espírito. Quem crê que Jesus move na minha vida aqui? O Espírito Santo move. Quem crê que o Espírito Santo move na vida do seu irmão? Quem crê que o Espírito Santo move no seu coração? Diga amém. Se você move no Espírito, não tem por que viver debaixo de... Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Essa cruz, olha, o pastor Rodrigo não passou por mim. Deixa o pastor comigo. Aí o irmão olhou na minha cara, atravessou a rua bem na hora que eu cumprimentar ele. Aí vamos fazer, agora nos colocamos no lugar do irmão. O irmão está tão acelerado, está atrasado, ele nem viu a sua cara, saiu correndo, atravessou a rua. E você achou que ele virou, atravessou a rua em sua casa, meu irmão. Isso é mente de condenação. Gente que vive sempre debaixo de opressão. Então, sempre, é a mente da conspiração. Teoria da conspiração. Tudo está conspirando. Todo mundo conspira contra ele. Todas as situações conspiram contra ele. Todas as pessoas conspiram contra ele. Ele vive uma autoestima baixa. Ele está sempre tendo que buscar alguém prestar conta. É uma coisa. Irmãos, não vivamos mais debaixo da condenação. Quem descansa no Senhor, pode todo mundo falar o que quiser. Pode o navio cair. Pode cobra picar. Eu descanso no Pai. Quem quer ter essa mente, diga amém. Amém. Quem descansa, vence a condenação. Mas se você não vence a condenação, você vai cair lá no erro de Deus 3:12. Coração perverso, coração atribulado, coração que não tem paz, o coração que está sempre tendo que provar alguma coisa para alguém, ou querendo que as pessoas provem algo para ela. Aí essa pessoa nunca descansa, irmãos. Envelhece mais rápido, vem as ruguinhas, o coração começa a palpitar mais forte, vai ter que pôr marca-passo. Aí daqui a pouco, Deus é até misericordioso, abençoa, ele está aqui, Deus está debaixo do amor de Deus, só não desfruta, só não descansa.
Aí a pressão está alta, a glicose sobe, a glicose baixa. Uma coisa é ser coisa fisiológica, né? Por exemplo, eu ando, a minha glicose caiu. Eu tenho que comer o tempo todo. Mas é mais ou menos. Quem descansa vence a condenação. Amém, irmãos? Segunda verdade. Quando você descansa em Deus, quando você está vivendo a bênção do descanso no Pai, você passa a desfrutar do descanso como fruto da ousadia e da coragem que você já desfruta como filho. Em outras palavras, quem descansa em Deus vence o medo. Irmãos, o medo é um instrumento do diabo para tirar o quê? A nossa paz e o nosso descanso. Quando a gente cede ao medo, a nossa alma fica atribulada e a gente fica com medo de perder o emprego, medo do marido ir embora, medo da mulher ir embora, medo dos filhos se desviar, medo da doença, medo, toda hora a gente está com medo. O medo domina o coração e você não desfruta do descanso em Deus. Irmãos, quem vive pela fé, lembra, 2 semanas atrás eu preguei sobre viver pela fé como filho de Deus. Quem vive, pastor, o senhor está falando de algo que é muito sobrenatural, parece que é um negócio, não é de outro mundo não, irmãos. Jesus vive em você, amém? É só você dar lugar para viver como filho. O medo não vai dominar você. Medo de entrar na faculdade, sabe como entrar na faculdade, meu Deus? Aí quando você cede ao medo, aí vem a culpa, poxa, mas aí vem a condenação, vem um monte de coisa, você não está descansando. Você não descansa na bênção do Pai. Irmãos, os mestres da palavra dizem que Jó, o sofrimento de Jó, a gente pensa que foi a vida inteira, né? Mas alguns estudiosos dizem que o sofrimento de Jó durou mais ou menos 9 meses. E Jó, interessante observar a situação de Jó. A gente pensa, né, que por Jó oferecer sacrifícios em favor dos seus filhos o tempo todo, significava que ele era um homem temente a Deus, né? Diz o texto lá em Jó, capítulo 1, versículo 5, o seguinte: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava a Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Vocês acham que isso é bonito? Em outras palavras, irmãos, Jó vivia debaixo da lei. Jó vivia o tempo todo preocupado com os filhos. Jó tentava o tempo todo merecer a bênção de Deus para os seus filhos. Jó vivia debaixo de acusação e medo, apesar de ser um homem justo. Você pode ser uma pessoa justa e viver debaixo de condenação e medo, sempre tentando merecer alguma coisa de Deus. Podemos dizer que esse era o sentimento de condenação e acusação que produzia nele medo dos seus filhos se perderem, né? E isso gerou todo tipo de doença, né? Tudo evidentemente vem do maligno. E nós precisamos sempre lembrar, irmãos, que Deus não é o nosso problema. O nosso problema, sabe quem é? É o acusador. O diabo, ele é o acusador. É ele que fica acusando a sua mente o tempo todo. É ele que fica o tempo todo falando: será que eu mereço? Será que você merece? Será que... Não foi isso que ele falou? Ele sempre põe dúvida. A função dele é pôr semente de dúvida. Não foi isso que ele fez com Eva lá no jardim? Foi isso que Deus falou? Não foi isso que ele fez com Jesus também lá no deserto? Você não é filho de Deus? Falou: você não é filho de Deus? Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se você é filho de Deus, fala. Quer dizer, ele sempre querendo gerar em Jesus algum sentimento, ou de condenação, ou de merecimento, ou de mérito, para provar algo. É o diabo que faz isso, não é Deus. Então, se vê esse tipo de pensamento rouba o descanso do Pai. Esse tipo de pensamento nos afasta de Deus. Mas Deus, irmãos, nesta manhã quer que você rompa a barreira do medo e descanse nele, amém? Como está quente, você vai ter que falar para o seu irmão, senão você vai, você fala para ele assim: ó, meu irmão, o que é que está te causando medo? Agora você vai dizer para ele: Deus te chama hoje para o descanso. Quem crê diz amém? Isso é ser filho, irmãos. Isso é ser filho. Me prova o contrário da palavra. Não é isso que a palavra de Deus fala? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não é isso que a palavra de Deus está falando o tempo todo? Agora, se a sua mente se fechar nessa palavra, olha para a sua vida. Você tem desfrutado do descanso? Você tem crescido?
Você parou no tempo? Fabiana, você cresceu ou você parou? Eu conheço muitas pessoas, irmãos. Eu lembro da Regina do Fábio. Lembra da mãe do Fábio? Aquela mulher é um exemplo, que o medo deu lugar para o descanso. O que ela fez o tempo todo? Confiou em Deus. Não tinha acusação. Ela era missionária. A gente podia falar, muita gente poderia falar, pô, a mulher está aí missionária, mas o que foi que Deus está fazendo? Deus está pesando a mão sobre ela? Não, ela não tinha condenação, ela não tinha medo de morrer, ela descansava, ela desfrutava do descanso, ela desfrutava de quem de fato ela era filha. Tive o privilégio, eu falei diversas vezes, de levar a última ceia dela. E lá no hospital, aquela mulher estava tão descansada. Tem tanta gente no hospital atribulada, mas aquela mulher falou assim: Deus falou, está falando. Um câncer na cabeça, quase morrendo. Última ceia dela, na vida dela. Ela estava no descanso. Isso é para quem crê, irmãos. O descanso é fé. O descanso que Deus quer que você entre agora. Que está sentado com Cristo acima de principados e potestades. Que não dá lugar ao medo. Uma outra verdade. A quarta verdade, a terceira verdade é a última, não vou falar da última, a penúltima verdade. Quando você descansa, desfrute do descanso como fruto da paz que você tem de filho. Você não vai ter a paz, você tem a paz. Quem tem Jesus aqui, diga amém. Amém. Jesus é o príncipe da paz, Ele habita em você, amém? Amém. Deus tem me ensinado isso, irmãos, tem vivenciado isso. O pessoal fala, o pastor Rodrigo está sempre animado, né? O Leandro diz o seguinte: quando eu falo para ele, estou animado, ele fala, você está doente. Porque você é hiper animado. E eu sou mesmo, irmão. Sabe por quê? Porque eu bebo na fonte. Vocês acham que as minhas contas estão todas pagas? Vocês acham que não tem problema? Vocês acham que eu não sinto dor? Vocês acham que as coisas da vida também não acometem? Mas eu tenho praticado um exercício. Eu descanso nessa palavra. Irmão João Bessa está lá na faculdade trabalhando lá comigo lá. Tem ou não tem motivo para não ficar tribulado? Não tem, irmão João? Tem coisa ou não tem coisa para a gente ficar preocupado? Mas, irmãos, para onde eu vou, eu quero levar a alegria de Jesus Cristo, amém? As coisas passam, tudo passa. Sabe, se você está atribulado no seu casamento, no seu trabalho, Deus te chama um descanso hoje, meu filho. Não viva na ansiedade e na correria. Deus já providenciou todas as coisas para os seus filhos. Eu quero citar vários textos aqui só para você entender o que eu estou dizendo. Somente devemos pedir, temos um Pai, nossa identidade está firmada. Pedi e dar-se-vos-á. Quanto mais o vosso Pai Celeste, não vos dará todas as coisas que lhe pedi. Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não, é o que o texto está querendo dizer. Você pode ficar ansioso, você não deve ficar ansioso, mas você pode ficar ansioso com o seu casamento. Esse está escrito no texto? Não, olha, o texto está dizendo assim, não, pastor, você está doido, pastor. Não é, nem todo, os crentes não é assim, não, pastor. Não andeis ansiosos, isso aqui é retórica. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas pode ficar ansioso com seus filhos, tá bom? É isso que está escrito no texto, irmãos? O texto é muito claro. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, versículo 7. Não é a paz do dinheiro, não é a paz do conselho do amigo, não é a paz momentânea, não é a paz, eu estou estressado, eu preciso ir para a praia. Você pode ir para a praia, chegar lá, você vai estar sem paz, do lá você vai ficar mais atribulado ainda, porque lá está cheio de gente, aquela água não está boa para tua mãe, aí o céu fecha, é aquelas crianças catarrentas correndo para lá e para cá, é aquela bagunça na praia, aquele estresse todo, aquela inquietação toda, a paz vai para o brejo. É verdade ou não é, irmãos? Quem tem filho... Não, eu preciso tirar a paz. Terça-feira eu fui para Cuiabá. Tinha que ir para Cuiabá terça-feira, né? Ia chegar em Cuiabá 9h50 da noite. Lá é 1 hora mais cedo. Cheguei no aeroporto, Congonhas. Aí caiu aquela tempestade na segunda-feira, na verdade. Foi segunda. Caiu aquela tempestade. Aí atrasou o voo. Tinha conexão em Brasília para ir para Cuiabá ainda. Tinha que ir para Brasília, de Brasília para Cuiabá. Irmãos, sabe o que eu fiz? Eu ia perder 2 dias praticamente da consagração lá. Falei, quer saber de uma? Eu vou descansar.
Eu vou curtir o passeio. Cheguei lá em Brasília. Aí eu ouvi os caras falar assim, ó: você vai pro voo da Latam, você vai para Cuiabá hoje. Você vai pro voo da Latam, você vai para Cuiabá hoje. Você vai pro voo da Latam, voo tal. Aí eu falei, minha vez, onde é que eu vou? Ele falou assim, você vai pro hotel. Eu queria para Cuiabá, não queria para hotel não, irmãos. Mas aí você acha que eu vou ficar atribulado? Porque essa companhia, porque esse povo é tudo atrapalhado. Deus mandou a chuva, por que Deus mandou a chuva? Porque nada está dando certo. Que nada, irmão, cheguei lá no hotel, 10 horas da noite, falou assim, você tem direito a comida de graça, uma refeição e uma bebida. Eu pedi um contrafilé, meu gordão assim, contrafilé. Hein, Júlio? Só não gostei do arroz. Já descobri como é que eles economizam arroz. Eles pegam a xícara, o arroz é bonitinho no prato todinho, né? Aquilo é miséria, eu gosto muito do arroz. Aí aquele tequinho de arroz. Falei, mas eu vou perder minha parte com esse arroz não. Taque feijão em cima, enchi de feijão e comi aquele filé. Entrei no quarto, porque eu estava preocupado, será que vai algum estranho ficar comigo? Eu não quero ficar com estranho, não. Entrei, tinha 2 camas para eu escolher, sozinho. Do lado do hotel, 4 estrelas. Nunca tinha visto um controle que apaga a luz, acende a luz, liga a televisão, liga a rádio, liga a... E eu peguei o controle e fiquei lá apertando, acende a luz, apaga a luz, liga a televisão, desliga a televisão. Irmãos, quem descansa não perde a paz, desfruta da bênção, amém? Aí de manhã, café da manhã na faixa, fui lá assinar lá, assinei lá o hotel lá, R$125, que eu não paguei nada, porque eu estou debaixo da graça. Entrei no avião, cheguei em Cuiabá, aquele calor, eu senti saudade do hotel. Um lugar quente da bexiga, em Cuiabá. Mas quem descansa, irmãos, para enxergar que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Aí fiquei pensando, vai que eu entro no voo da Latam e é a vez do povo ir embora, e eu estou lá. Mas se eu for para a glória também, estou no descanso, aí eu vou descansar na glória, aleluia. Irmãos, a sua paz é a sua segurança. Quem descansa no Pai, quem tem a bênção do Pai, quem tem a bênção do descanso, ele tem segurança e seguridade. Sabe o que é seguridade? Seguridade é o seguinte: você, marido, comprou um carro zero. Irmão João Beto comprou um BMW zerinho. Aí, a irmã Mariana tirou carta, irmão João. É prova, né? É prova. A irmã Mariana fala, como é que ela te chama? João, amor? Nene, meu amor. Tirei carta. Vou dirigir a nossa BMW. Irmão João não é bobo nem nada, irmãos. Já acionou o seguro. A pessoa que descansa em Deus, ela sabe que pode vir qualquer imprevisto. Ela tem seguridade. Está garantido o seguro dela no Senhor. Amém, irmãos? Isso é segurança do Senhor. Isso é seguridade. Quem descansa no Senhor não tem medo do mal que pode vir, porque ele sabe que depois vem o cuidado, vem a provisão, vem a ação de Deus para trazer. Então você não perde a paz. Então, por exemplo, a Raquel começou a dirigir, o Eliseu falou, vou colocar o carro no seguro. Minha filha, mas nada é garantido, né? Pôs o carro no seguro, paz. Se bater no seu carro, eu sou uma mulher aqui na... Que dia que foi, Amaury? Foi que eu cheguei de viagem, foi na sexta-feira. O meu carro encostado lá quase na parede. A mulher com corsinha bolinha ainda conseguiu bater no retrovisor. Cheguei de viagem, levantei 3 horas da manhã para pegar o voo. Fiz conexão em Brasília, cheguei cansado, a mulher vai e bate no retrovisor do carro. E aí, o que você faz? Você dá glória. Ou você perde a paz. Isso não vai tirar minha paz. Ela olhou para mim, falei assim, vai minha filha, pode ir embora, fica em paz, tá tudo ok. Ela falou, não, você está ok? Não, vai embora, Deus abençoe. Agora imagina se eu chegasse para ela, louca, abração, você não sabe dirigir, é mulher mesmo. Ela podia falar isso.
Mas aí a mulher saiu, estacionou o carro, veio aqui atrás de mim. Olha, eu trabalho aqui do lado. Se precisar de mim, é só falar comigo. Não, filha, fique em paz. Agora imagina, eu, pastor da igreja, perco a paz por causa do retrovisor, escolhendo com a mulher, e a mulher trabalha aqui do lado. Sabe que eu sou pastor da igreja? Olha que bênção. Irmãos, o crente que vive na bênção do descanso, aonde ele vai, ele leva a paz de Jesus. Deixe-vos a minha paz eu dou. Você é um espelho da imagem de Jesus. Aonde vai Cristo, vai você, vai a paz. Aonde você vai seguindo a paz do Senhor. Você é feliz, você descansa. A paz mantém todas as coisas que Deus nos tem dado por sua graça. A paz mantém o que a graça dá. Agora, quando o crente perde a paz, ele perde a graça e perde as bênçãos, porque é atribulado, porque o coração dele é perverso, porque ele é incrédulo. O diabo, irmãos, ele não pode, em hipótese alguma, ele não consegue manipular um crente cheio de paz. Ele não consegue. Pode vir o que vier, como aconteceu semana passada, né? A mulher lá, tribulada, como é que faz? É a paz do Senhor. O diabo, irmãos, a Bíblia fala que ele, quem é esse descobritinho aqui, viu os animais querendo comer lá, o leão? Como é que o leão faz? O leão chega, ele está com fome, aí ele chega, eu sou o leão, vou comer você. É assim que ele faz? Como é que ele faz? Devagarzinho. Aí ele vai e dá um bote. Você nem percebe que ele está lá. Mas a Bíblia fala que o diabo ele ruge como leão. Sabe por quê? Porque ele quer que você tenha medo. Ele não pode te tocar. Então o teu derredor. Ele quer confundir, ele quer que você confunda o rugido dele com a voz do leão da tribo de Judá. Aí você tem medo de Deus. Você perde a paz. Diga aí, eu tenho a paz do Senhor. Eu tenho a paz. Você vai profetizar na vida do seu irmão. Fala para ele, você tem a paz do Senhor Jesus. Quem descansa nas bênçãos do Pai, quem tem a bênção do descanso do Pai, vence, repita comigo, eu descanso na bênção do Pai, por isso eu venço a condenação, eu venço a presunção, eu descanso em Deus, por isso venço o medo, venço a ansiedade, porque eu tenho a paz de Jesus. Vamos para de pé?